Olá, 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 olá. Raquel, Islane, tudo bem? Marcela. Oi, Vivi. Boa tarde. Fala, Douglinha. Tudo bem? Oi, Lari, Rose. Boa tarde, bom dia. Vocês estão bem, gente? Como é que estão as coisas por aí? Oi, Carla. Boa tarde. Vamos chegando. Já envia aí pro pessoal a live de hoje. Eu quero poder interagir com vocês e responder alguns questionamentos que vocês me fizeram. Eu vi que tem muitas pessoas perdidas com relação à oração, né? Que tal se a gente começasse a live de hoje falando um pouquinho mais sobre oração? Vocês gostariam? Pode ser por vocês? Então, já chama a galera para entrar com a gente. Eu quero poder ajudá-los em alguns conceitos, ajudá-los em algumas compreensões, tá bom? É uma live surpresa, eu quero poder estar mais presente com vocês. Tenho buscado um horário fixo e eu vou testando aqui os horários para saber em qual vocês preferem a interação, tá bom? Então eu recebi algumas perguntas, eu quero até começar respondendo por ela, né? Eu acho que vai ser melhor começar já respondendo uma pergunta que me foi feita aqui na caixinha, que é... acho que não está nessa aqui. Ele pegou a caixinha mais antiga. A caixinha mais nova. Me perguntaram a respeito da oração com oração e súplicas, né, de Filipenses no capítulo 4, e eu quero poder ajudá-los, principalmente porque eu sei que vocês fizeram aquela sequência a maioria, né, aquela sequência de vídeos que vocês viram do Reinhard, onde ele falou sobre oração e jejum na Nova Aliança, e tem muita gente que me pergunta sobre: Mateus, posso pedir? Ou Mateus, como que eu oro na Nova Aliança? Eu tô perdido, porque eu achei que eu orava e tal, e agora não sei mais, tá tudo errado, parece, né? Então vamos lá. Eu preciso... eu quero começar com vocês pelo começo, tá bom? Então abram a Bíblia de vocês aí no capítulo 6 de Mateus, tá bom? Abre aí, capítulo 6 de Mateus, vamos começar a falar sobre a oração, ok? Eu vou até deixar aqui o comentário fixado aqui, ó, como orar na Nova Aliança. Oi, Dai, um beijo pra você. Espero vê-los em breve, daqui a pouco, daqui uns dias vou levar os babies pra vocês ficarem pagiando, viu? Vamos lá. Aqui. Vamos lá, já manda essa live para quem precisa ouvir isso, tá bom? Manda essa live pra galera. Fixei o comentário aqui, ok? Aqui embaixo tem um aviãozinho, manda esse aviãozinho pra galera. Vamos meditar juntos, vamos aprender um pouquinho juntos aqui. Mateus capítulo 6. Que é onde Jesus vai ensinar sobre oração na prática para os seus discípulos. E eu quero poder ajudá-los com algumas questões aqui. Vamos lá. A partir do versículo 1 vai estar escrito o seguinte: tenham cuidado, não pratiquem suas boas ações em público com o objetivo de serem admirados por outros, porque não receberão recompensa de seu Pai que está no céu. Quando forem ajudar alguém necessitado, não façam como os hipócritas, que tocam as trombetas nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados pelos outros. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando ajudarem alguém necessitado, não deixem que a mão esquerda saiba o que a direita está fazendo, deem sua ajuda em segredo, e o seu Pai que observa em secreto o recompensará. E aí Jesus fala: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas,
onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando vocês forem orar, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai em segredo. E então o seu pai que observa em segredo o recompensará. A primeira coisa que precisa estar absolutamente clara a todos vocês no quesito oração é que a oração primordial, a oração fundamental, a oração basilar de uma vida espiritual saudável é a oração em secreto. É a oração entre você e o seu Deus. É a oração onde você fecha a porta do seu quarto, você esquece do alarde das pessoas, você esquece daquilo que está ao seu redor, você esquece da aparência de cristianismo, você vai se despir da sua tentativa de parecer santo, e você vai fechar-se no seu quarto e vai orar ao seu Deus, que é seu Pai, em secreto. Então, qual que é a primeira característica de uma oração da nova aliança? É uma oração que está voltada para um relacionamento entre o meu Deus e eu. É uma oração que busca relacionamento, que busca o secreto, que busca a interação íntima, privada, exclusiva. Ok? O que Jesus está ensinando aqui é que a minha espiritualidade e a sua espiritualidade deve ser preferencialmente, primordialmente, inicialmente construída num ambiente de secreto, onde ninguém, absolutamente ninguém, está delimitando ou determinando o que você deve ou não deve falar, o que você deve ou não deve fazer. Você está se despindo de toda a sua natureza, de toda a sua carnalidade, de toda a sua humanidade, para se relacionar com um Pai. Ok? Então essa é a primeira coisa que precisa estar muito clara a todos vocês. A oração inicial e fundamental, primordial, é nós nos relacionando de modo privado, exclusivo e íntimo com o nosso Pai. Então, tendo em vista que esse é o primeiro ponto, o que decorre desse primeiro ponto? Quais são as primeiras coisas que nós podemos concluir desse primeiro ponto de oração? É que quem deverá delimitar o que um filho fala a seu pai? Que pessoa é essa que irá se colocar na posição de estabelecer o que o filho pode falar a seu pai? Você percebe que perde o sentido nós tentarmos sistematizar uma oração quando entendemos o princípio original de oração como sendo secreto, íntimo, particular, individual, entre eu e o meu Senhor? Entre eu e o meu Pai. Porque é isso que Jesus fala em Mateus no capítulo 6. Quando vocês forem orar, cada um vá para o seu quarto e feche a porta e ore a seu pai, em segredo, ao seu pai. Filho, deixa eu te falar uma coisa aqui, vamos lá. Eu preciso que isso esteja claro a vocês, mas muito claro a vocês. O que guia a oração de um cristão na nova aliança é o seu instinto, guiado pelo Espírito, conduzido pelo Espírito, que nos leva a clamar Abba. A oração genuína começa na simplicidade de um relacionamento onde um filho tem total liberdade para falar o que ele bem quiser e achar necessário a seu pai. E aí o pessoal já vai começar a se contorcer na cadeira. Ah, Mateus, mas o Reinhard falou que eu não posso pedir. Tá bom, mas o Reinhard é Deus? Ah, mas o pastor lá falou que eu só tenho que agradecer. Tá, mas ele é seu pai? É ele que é seu pai? É ele que está ouvindo a sua oração?
Ah, Mateus, mas você falou isso. Eu sou Deus na sua vida? Não, é você e seu pai. Deu vontade de pedir, pede. Deu vontade de chorar, chora. Deu vontade de rir, ri. Deu vontade de brigar, briga. Porque a oração pressupõe intimidade, exclusividade e individualidade no secreto. Uma vida que é entre você e o seu Deus. Então qual que é realmente o primeiro ponto e talvez o primeiro problema que a gente vai enfrentar com relação à oração? E aqui eu preciso deixar isso muito claro para vocês. É que vocês foram ensinados, assim como eu, que aparentemente existe algo que nós falamos que irá convencer a Deus a nos ouvir e a atender a nossa oração. A pergunta que me foi feita na caixinha e que eu achei muito pertinente é o seguinte: Mateus, me ensina a orar, a fazer aquela oração que Deus ouve, que Deus atende. E aqui está um problema. Nós fomos ensinados a ver a oração como um meio de obtenção de coisas por meio de Deus. Certo? Então fomos ensinados que a oração é: eu vou falar algo e Deus vai olhar o meu coração, Ele vai olhar a minha busca, Ele vai olhar a minha entrega. E se eu tiver falado do jeito certo, da forma correta, se eu estiver buscando do jeito certo, eu vou conseguir receber de Deus algo. Ele vai me dar aquilo que eu estou pedindo. Nós estamos buscando genuinamente por um ritual litúrgico de oração que nos fará acessar de maneira imediata e obrigatória a tudo aquilo que nós solicitamos em oração. E nós perdemos a essência primordial de oração, que é relacionamento. Relacionamento. O princípio fundamental de oração não é a obtenção de coisas, não é a transformação de circunstâncias, não é a obtenção de milagres, não é a obtenção de curas ou de provisão financeira, não é. O princípio fundamental de oração é relacionamento. Eu me deixando ser conhecido por Deus, me fazendo conhecido por Deus pela minha ótica e conhecendo a Ele, experimentando dele, desfrutando de sua presença. E aí nisso a gente está tão perdido em tentar achar a frase certa que vai convencer a Deus de me dar as coisas, que nós perdemos a noção da grandeza e da importância que há no compartilhar de coração, na transformação que vem de um coração aberto para um coração aberto. Porque o coração de Deus está aberto. Ele está pronto para ouvir as nossas orações. Ele ouve as nossas orações. Agora, nós não podemos confundir o ouvir de Deus, o atender de Deus, com o realizar os nossos pedidos que nós sempre fazemos. Porque o relacionamento é uma troca de intenções, é uma troca, é uma interação. Eu interajo com Deus, eu experimento dele, eu sei que ele falou comigo, que ele me tocou e por isso fui transformado naquele momento de oração. Então não se esqueça, o primeiro ponto da oração é o secreto. Esse é o princípio fundamental. O primórdio da oração é: vamos em secreto orar ao Pai. E isso, de maneira imediata, já estabelece um fundamento de que oração é o meio pelo qual eu me relaciono com Deus e não o meio pelo qual eu falo a Deus, ou o meio pelo qual eu peço as coisas a Deus. Vamos continuar. Que nós estamos aprendendo sobre orar, vamos aprender com Jesus.
E ele diz no verso 7 do capítulo 6 de Mateus: ao orar, não repitam frases vazias, sem parar como fazem os gentios. Eles acham, olha isso aqui, eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, porque o seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de vocês pedirem. Então olha que interessante, qual que é o ensino que Jesus está falando? Aprenda a se relacionar com Deus, aprenda a fazer da oração o meio pelo qual você desfruta do seu Pai, ao invés de ficar perdendo o seu tempo e ficar só falando, e repetindo, e decretando, quando era um momento de você experimentar, de você interagir, de haver um compartilhar, entende? O que Jesus está tirando aqui da oração é justamente essa necessidade de buscar por algo no sentido material. E o que Jesus está trazendo é o seguinte, cara, a oração é para vocês se relacionarem com Deus, para conhecerem a Ele, desfrutarem de sua essência, experimentarem de sua realidade. A oração é isso. Parem de ficar como essas pessoas lá fora, repetindo, e fala, repete. É isso, eu quero. E não é que você não pode pedir. Veja só, isso aqui não é uma proibição. Não, Jesus não está te proibindo de pedir coisas a Deus. O que ele está falando é o seguinte, filho, você precisa entender que mais importante do que o que você tem para pedir para Deus é o que você pode experimentar dele. Eu vou repetir isso. Mais importante do que aquilo que você tem para pedir a Deus é o que você pode experimentar dele. Experimentar de Deus é mais importante do que receber dele um pedido feito. É mais importante você experimentar de Deus. É mais crucial, é mais vital você experimentar da realidade de Deus do que receber dele o cumprimento de um pedido ou de uma promessa. Oração é para isso. Para restabelecer as prioridades. E esse é o segundo ponto da oração. Se o primeiro ponto é oraremos em secreto porque queremos uma intimidade, um relacionamento direto, então o segundo ponto da oração é qual é o foco principal da oração? Qual que é o objetivo principal da oração? O que é o mais importante na oração? O mais importante na oração é que eu experimente de Deus. Ok? E aí o Tiago fez a pergunta: eu devo pedir perdão pelos pecados ou agradecer porque fui perdoado? Melhor você focar em parar de pecar pela graça de Jesus. Mas uma vez tendo pecado, lembre-se que você tem um advogado que pagou o preço. O que eu digo é que uma coisa não anula a outra. Por que uma coisa é anular? Iria anular a outra. Por que eu não posso? Olha só que interessante. Por que eu não posso fazer as duas coisas? Por que eu não posso me arrepender e agradecer? Por que eu não posso confessar o meu pecado, arrependendo-me dele, e agradecer porque há a provisão de perdão? Por que essas coisas são opostas? Olha que interessante isso. Já parou para pensar nisso, Tiago? Eu devo pedir perdão ou agradecer porque fui perdoado? Os dois. Não são excludentes. Chegue diante do Senhor e fala: Senhor, me perdoa, eu pequei, eu falhei. Eu mais uma vez transgredi aquilo que ofende o seu coração. Eu fiz aquilo que ofende o seu coração, eu transgredi o seu caráter, a sua natureza. Graças a Deus por Jesus, que manifestou o seu perdão na cruz por cada um desses pecados. Eu quero que vocês comecem a perceber que a vida de oração deveria ser muito mais simples e prática
e muito menos sistemática do que vocês teoricamente foram ensinados. O Paulo falou, tem um passo a passo, eu quero que vocês se lembrem de como começa a conversa de oração. Existe o passo a passo de um filho falar com o pai? O meu filho tem um roteiro a ser seguido, toda vez que ele vier conversar comigo, ele tem que seguir uma ordem de fala. Você percebe como as nossas perguntas, elas estão carregadas de conceitos que ignoram por completo os pressupostos estabelecidos por Jesus sobre a oração? Quando vocês forem orar, vai para o secreto, falar com o pai de vocês em secreto, que vai te ouvir em secreto. Pai em secreto, só vocês dois. Agora me diga, você acha que um pai que está conversando em particular com seu filho está esperando um roteiro a ser seguido desse filho na conversa? Aí o Tiago falou, mas em Colossenses fala que assim como Cristo nos perdoou, devemos... Não, isso também fala em Mateus capítulo 6, nós vamos chegar lá. Eu sei que você foi perdoado em Jesus, mas você pecou hoje. Por que você não iria pedir perdão por algo que você fez hoje? Entendeu? Ah, não, você não pode pedir perdão porque você já foi perdoado. Mentira. Não. Até por questão de consciência. E aí vem aquele ponto que é o seguinte, tá bom, Mateus, eu creio que já fui perdoado. Então tá bom, então faça a sua oração. Agora não transforme a sua oração em uma regra que deve ser seguida para todo mundo. É proibido pedir perdão porque você já foi perdoado. Mentira. Proibido é querer estabelecer uma lei onde a forma como eu oro é a certa. E se você não orar como eu oro, tá errado. E Deus não vai te ouvir. Não faz sentido, gente. Lembra do pressuposto. O pressuposto é eu em secreto estou orando com o meu pai. O meu pai que vem em secreto está me ouvindo. Sabendo que o objetivo central dessa oração, conforme o capítulo 6 de Mateus está discorrendo, não é pedir algo e obter algo de Deus, mas experimentar do próprio Deus. Ter uma experiência com Ele. Entende? Então, continuemos. Jesus ensina, veja esses pressupostos. Okay? Jesus está ensinando sobre a oração. E aí Jesus estabelece, quando vocês forem orar, orem da seguinte forma, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem tem nos ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que o teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Veja que o próprio Jesus ensina a pedir perdão, né? Perdoai as nossas ofensas. Perdoa as nossas ofensas como nós temos perdoado. E aí há aqueles que querem insistir e dizer que a oração que Jesus ensinou, ela não é compatível com a nova aliança. Eu fico assim... embasbacado, né, em dizer que, assim, nossa, realmente, o próprio Jesus agora precisa ter o seu ensino invalidado por nós, porque Jesus não estava de acordo com a nova aliança que o próprio Jesus veio estabelecer. Impressionante, hein? Impressionante. Somos tão grandiosos e bons e portadores da revelação que estamos invalidando o próprio ensino de Jesus a seus discípulos quanto à oração. Uau! Pressupostos. A oração é em secreto entre eu e meu Pai. Segundo, o principal ponto da oração é experimentar dele e não receber dele algo. Terceiro pressuposto da oração. A oração, ela é uma condução do Espírito
E que o que Jesus estabelece aqui não é um manual a ser repetido literalmente, palavra por palavra, mas um esboço de como uma oração pode se decorrer, como um momento em secreto pode se decorrer. Então eu quero que você entenda que a oração do Pai Nosso é uma forma de nós aprendermos a orar. E a partir desse aprendizado, esse aprendizado vai nos moldando e nos levando a orações que são cada vez mais espontâneas e compatíveis com esse ensino de Jesus. Que começa com a santificação do nome de Deus no sentido de separar, né, ele dos demais. Deus é separado. Ele não é como qualquer outra coisa na minha vida. Eu vou santificar o nome de Deus, eu vou trazê-lo para um ambiente que é só dele. Santificarei o nome de Deus, separarei o nome de Deus dos demais e farei com que esse nome seja separado e evidenciado, reverenciado e adorado em minha vida. Eu anseio por sua vontade, eu anseio para que a sua vontade seja feita aqui nessa terra. Eu passo a agradecer por aquilo que o Senhor tem me dado, agradecer pela provisão. Eu pratico o bem, sabendo que Deus continua praticando o bem a mim também. No caso, quando eu perdoo as ofensas dos demais, é porque eu entendo que Deus tem me perdoado. E eu peço para que de fato o seu Espírito me conduza para que eu não caia e não enverede pelo mal, pela experiência e pelo desejo do mal, mas que em mim seja formado o caráter do próprio Deus, a ponto de desejar aquilo que é o bem. Encerro esse período mais uma vez reverenciando e dizendo que a Ele é toda honra, glória e poder. Isso é um modelo inspirativo para te mostrar que você pode, no momento, por exemplo, de agradecer pelo que você tem, você inclua na sua gratidão aquilo que você sente falta. É isso que Paulo vai falar lá em Filipenses no capítulo 4. Né? Apresentem todas as vossas orações, todas as vossas petições, com toda oração e súplica diante de Deus com ações de graças. Então as minhas ações de graças, elas vêm para colocar a minha mente naquilo que Deus já fez por mim, sabendo que as minhas ansiedades podem se esvair e ser canalizadas e serem esvaziadas, né, de mim mesmo, quando eu apresento aquilo que é uma solicitação da minha parte. Então há uma proibição bíblica quanto a pedir para Deus? Não, não há. Mas saiba que o foco da sua oração não é pedir, o foco da sua oração é relacionar-se com o seu Deus, é experimentar dele, é esvaziar-se de suas sensações mundanas e terrenas, como da ansiedade, da preocupação, do medo, da vergonha, e passar a viver em conformidade com a realidade de que há um Pai no céu que cuida de você. E você experimenta dele, ele é bom, ele é palpável, ele é experimentável a você. Ok? E aí eu vi, a Geise falou o seguinte: eu vi uma pessoa ministrando que Deus é como um juiz descrito em Lucas 18. E eu fico abismado mais uma vez na falta de discernimento e assim, na falta de, até de certa forma, temor no que as pessoas afirmam, né, sobre Deus. Vamos abrir nesse texto para vocês verem como ofensivo é essa relação? Lucas 18. Jesus contou a seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deviam orar sempre e nunca desanimar. E disse ele: havia numa cidade um juiz que não te... Olha isso aqui. Havia numa cidade um juiz que não temia a Deus, nem se importava com as pessoas. Essa é a descrição do juiz. Aí me vem a pessoa e fala: esse Deus é como o juiz descrito em Lucas 18. Você está de sacanagem comigo, você está de brincadeira com a minha cara, que você está comparando Deus com um juiz que não é temente e que não se importa com as pessoas. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Ok, gente? Então,
Comecem a prestar atenção no próprio texto. Como que eu vou comparar a Deus com um juiz que é iníquo? Em outras passagens, em outras versões está escrito isso, um juiz que é iníquo, que não se preocupa com as pessoas, que não teme a Deus, ele é iníquo. Como que eu comparo esse juiz e o comportamento desse juiz com o comportamento de Deus? Não. O ensino de Jesus é até um juiz iníquo, quando é importunado pela insistência, faz o bem, que dirá Deus, que é justo e totalmente bom. Ele está ensinando o oposto. Não é que você tem que ficar lá insistentemente, porque Deus é um Deus iníquo, injusto e não se importa com as pessoas e pela sua insistência ele vai te ouvir. É que até um juiz iníquo, pela insistência, ouve. Então saiba que o seu Deus é um juiz bom, é um juiz de caráter, aprovado, é a bondade personificada. E, portanto, não é necessário que você atue em insistência recorrente, como você deveria fazer com um juiz, porque isso é o que você faz com juízes que são iníquos. Com o seu Deus não precisa agir dessa forma. Ele é bom. Podem orar sempre, porque o Deus de vocês é bom. E aí como que eu vou ter um coração rendido? Essa é a pergunta da Eduarda. Conhecendo a Deus. Rendição é consequência da revelação de quem Deus é. Se eu sei quem Deus é, eu me rendo a Ele. Sem nenhuma restrição. Jesus sempre agradeceu o Pai porque Ele sempre o ouvia. Exatamente. Então nós precisamos entender, ok? Nós precisamos entender que a oração tem como objetivo promover a transformação naquele que ora a Deus. Tá? Eu quero que vocês entendam isso. Por que Jesus orava enquanto homem? Porque enquanto homem ele está momentaneamente restrito à sua humanidade. E ele sabe que carece de transformação na sua humanidade diária. Ele precisa de se alimentar, de experimentar de Deus. De experimentar do Pai. Ele precisa disso. O ser humano foi criado, anota isso aí, o ser humano foi criado com uma necessidade de relacionar-se com o seu Criador. Então, até mesmo quando Jesus encarna, quando Jesus toma a forma de homem, vem em corpo humano, isso coloca Jesus com a mesma necessidade que eu e você temos, de nos relacionarmos com o nosso Criador. Ok? Com o nosso Criador. Como saber que a minha oração será respondida? Muda, Priscila. Muda o seu foco. Muda o seu foco. E o que eu quero dizer com isso? Ao invés de você se preocupar em saber se sua oração será respondida ou não, preocupe-se em saber se na sua oração você tem experimentado de Deus ou não. Se você tem se transformado ou não. Eu preciso que vocês entendam e saiam dessa live daqui hoje convictos de que o objetivo central da oração não é a obtenção de coisas perante Deus. A minha preocupação não é se Deus vai me dar o que eu pedi, a minha preocupação não é se eu vou receber, a minha preocupação não é se Ele vai me dar o que eu quero, a minha preocupação tem que ser, eu experimentei de Deus, eu conheço a Ele, depois desse momento de oração eu posso dizer que experimentei mais de Deus, que fui transformado em uma nova medida por Ele. Eu saio do meu momento de oração convicto de que esse Deus falou ao meu coração e eu experimentei dele. Essa deve ser a nossa preocupação. Por quê? Porque eu quero que isso fique muito claro. A partir do momento em que a sua preocupação é: será que Deus vai me dar o que eu pedi? Será que Ele vai atender a meu pedido? Você vai no seu coração mudar o objetivo de sua oração. E isso é muito sutil, mas instantâneo.
instantâneo, ok? A partir do momento em que a sua preocupação é: será que Deus vai me dar o que eu pedi? Instantaneamente no seu interior a chave muda. E a sua oração agora, mais uma vez, tem como objetivo principal a obtenção de coisas diante de Deus. E aí você perdeu o propósito principal da oração. Isso precisa estar claro para vocês. Eu não tenho como. Tem uma expressão em inglês que eu acho ela fantástica. E eu não sei se eu vou conseguir traduzir ela para o português, que é I can't stress this enough. Eu não consigo destacar isso o suficiente. Não dá para eu ser mais enfático. Eu gostaria de ser mais enfático do que eu estou sendo agora. Que é: parem de fazer da oração de vocês um meio de obter algo diante de Deus, ou através de Deus. Parem com isso. Mateus, mas lá no começo da live você falou que eu posso fazer o que eu quiser. Realmente, pode fazer o que você quiser, mas eu estou apenas trazendo a você o princípio da oração apresentado por Jesus. E se você fugir do princípio da oração orientado por Jesus, você vai estar fazendo um monte de coisa, achando que está orando, e não está. Então não é que você está proibido de pedir coisas para Deus, não é que você está proibido de falar o que você pensa, de pedir, não é isso, não é isso. O que eu estou dizendo a vocês, única e exclusivamente, é o objetivo central da oração, o objetivo máximo da oração da Nova Aliança, não é ter os meus pedidos atendidos por Deus, é experimentar dele, é conhecer a Ele, é desfrutar da sua presença. E isso precisa estar claro a vocês. E confie em mim. Faça o teste. Faça o teste. Nas próximas vezes que você for orar, se a sua intenção for conhecer a Deus e receber de Deus, eu tenho certeza que as outras coisas perderão a importância que antes tiveram. Você vai descobrir que existe algo mais importante do que receber um pedido, uma bênção, uma transformação circunstancial na sua vida através de uma oração. Você vai descobrir que existe algo muito mais valioso do que ter os seus pedidos atendidos perante Deus. E como que você faz essa oração? Depois você assiste a live no começo, vai para o secreto, abre o seu coração para o seu Pai que te vê em secreto e anseie simplesmente por experimentar dele. E externe isso para ele, fala isso para ele, do jeito que você sabe falar. Do jeito que você sabe falar. A oração na Nova Aliança é o desejo de um filho de se relacionar com o seu pai. Eu peço as coisas para o meu pai? Eu peço. Mas eu não transformo o relacionamento que eu tenho com o meu pai em um meio de obtenção dos meus desejos. Eu quero aprender com meu pai, eu quero saber quem ele é, do que ele gosta. Eu preciso que vocês voltem à essência de uma vida de oração. Gente, quem usa divindade para a obtenção daquilo que quer são os pagãos. Quem transforma a oração e as suas preces a uma divindade, que reduz suas preces a uma divindade em um meio de obtenção de coisas dessa divindade, são os pagãos. Nós nos relacionamos com um Deus que é vivo, e as nossas preces, as nossas orações precisam ter como objetivo inicial, primordial,
Conhecer a Deus, experimentar dele. Conhecer a Deus, experimentar dele. E o problema é que nós estamos tão preocupados com aquilo que nós achamos que precisamos, que nós nos esquecemos do que o próprio Jesus ensina. Está escrito, Jesus falou. Ao orar, não repitam frases vazias, como fazem os gentios, porque eles acham que pela repetição de suas palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, porque seu Pai já sabe do que vocês precisam antes de vocês pedirem. Então, o pedido não é uma novidade para Deus. E é por isso que eu falo que pouco importa se você vai pedir. Eu peço. Há momentos em que eu peço mesmo. Mas eu já entendi que o meu pedido não é para fazer com que Deus conheça a intenção do meu coração. É para que eu seja aliviado da pressão e da minha ansiedade que eu tenho carregado por achar que necessito daquelas coisas. E quando eu peço a Deus, eu digo, Deus está em suas mãos, eu rendo, isso aqui é o que eu acho que preciso. Mas eu volto o meu coração para aquilo que Ele já fez até hoje em minha vida. E eu reajusto a minha oração para o experimentar de Deus, o meu pedido perde um pouco a importância. Então, como que você vai orar na nova aliança? Ok? De maneira prática, direta e concreta. Você vai desligar seu celular, ou pelo menos colocar ele no modo avião por alguns instantes. Você vai entrar no seu quarto, em secreto. E você vai falar em secreto com o seu Pai que te ouve em secreto. E você vai fazer desse momento um momento solene de buscar conhecer a Ele, experimentar dele. Se em meio a esse momento te deu vontade de pedir, peça. Se deu vontade de se arrepender, se arrependa. Se deu vontade de chorar, chore. Mas lembre-se e mantenha o seu coração na proposta que Jesus traz para a oração. Conhecer a Ele, experimentar dele. Nós cristãos deveríamos estar sendo ensinados a experimentar de Deus e não a receber coisas de Deus. E mais uma vez, não é que Deus não queira me dar coisas, não é que Deus não queira te dar as coisas, a questão não é essa. A questão é que Deus é tão bom e tão maravilhoso que Ele sabe que acima de qualquer coisa que você ache que precise para o seu dia a dia, você precisa dele. E Ele é tão bom que Ele quer se fazer participante da sua vida. Ele quer se fazer experimentável a você. Entende? Deus é tão bom que, sabendo das nossas necessidades, Ele se faz experimentável. Porque de tudo aquilo que a gente precisa, o mais importante é experimentar dele. É conhecer a Ele. É desfrutar dele e da sua presença. Então vai para o secreto. Vai para o lugar onde ninguém está te vendo. Vai para o lugar onde é só você e Ele. E vai se relacionar com o seu Senhor, com o seu Pai. Vai conhecer a Ele. Vai desfrutar da presença dEle. Recentemente eu estive no Rio de Janeiro e o encontro era com o objetivo de ensinar sobre o ambiente profético. E quando chegou a minha vez de falar algo sobre o profético, eu fiz questão de enfatizar que o ambiente profético, ele é fácil de ser acessado e pessoas de várias
origens e de índoles duvidosas aprenderam a acessar, né? Eu até citei o exemplo de Balaão. As pessoas ficam fascinadas com profetas, né, que falam tudo que é certo, né? Tudo revela tudo e é preciso. E Balaão é esse profeta que acerta tudo, né? Mas ele era um falso profeta, porque a intenção do seu coração era corrompida, mesmo acertando tudo. E eu disse isso nesse evento, eu quero deixar isso claro para vocês. Com relação ao ambiente profético, a coisa mais fácil que tem para você fazer é aprender a fluir nos dons e a impressionar os homens com sua capacidade de execução, né, de certas coisas. Difícil é você manter o seu coração alinhado e sedento por conhecer a Deus e experimentar dele diariamente. Isso é difícil. Isso é mais difícil. Aprender a profetizar de maneira precisa e tal, e manifestar sinais. Olha, sinceramente, o Brasil está cheio. Está cheio de pessoas assim, que atraem multidões. Mas poucos são aqueles que conhecem a Deus e fazem da sua vida de oração um meio de conhecer a Deus e experimentar dele. Então, eu gostaria de encerrar essa live aqui dizendo a vocês: reajustem as intenções de vocês no ambiente de oração. Mateus, mas eu estou precisando, mas meu casamento, mas meu filho, mas meu neto, mas minha vida, mas minhas finanças, mas meu corpo, meu cônjuge, meu pai, minha avó, minha tia, minha igreja. Reajusta isso. De tudo que você pode receber de Deus, o mais importante é que você experimente dele e conheça a ele. Porque ele que te vê em secreto há de te recompensar por isso, por conhecer a ele. Como diria Paulo, por conhecer a Cristo e ser achado nele. Ok? Mateus, como que eu sei que minha oração vai ser atendida? Quando você focar a sua oração em conhecer a Deus e experimentar dele, vai por mim. Todas as suas orações serão atendidas. Porque agora a sua oração atendida não é um pedido que você fez, mas a busca por conhecer mais dele, por experimentar mais dele, por ter uma nova experiência com ele. Entendeu? Eu garanto a vocês que todas as orações de vocês serão respondidas se as orações de vocês estiverem voltadas e centradas para experimentarem de quem Deus é, conhecerem a sua natureza e serem por ele transformados. A gente se vê numa próxima. Bom almoço para vocês e até mais.